gente? Então vamos lá. Olha só, a ideia então é a gente dar uma passada nessas 3 atividades que nós fizemos lá, joia? Tá, vamos lá. Então a primeira lá foi aquela dos recursos que nós fizemos, joia? Então dizer lá, quais hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, discorra sobre cada uma delas. Lembrando que aquela aula que nós demos aula de estágio tem todas as respostas, né? Nós temos 4 hipóteses de cabimento dos embargos de declaração e mais uma que eu já vou falar que é a quinta. Omissão, obscuridade, contradição e o erro material. Essas são as 4 que o 1022 traz lá, joia? 2 estão no 1022 inciso 1 e as demais nos demais incisos, tá? Mas são 4 hipóteses. A omissão é quando o magistrado deixa de analisar alguma matéria que foi levada para julgar. Obscuridade está muito ligada à questão de confusão na decisão, está obscura, falta luz. Contradição é quando ele, no corpo da decisão, ele vai dando a entender de uma forma e ao final ele entende de outra forma. E o erro material, propriamente dito, é o próprio erro. Então é o erro do magistrado, geralmente erro na nomenclatura dos nomes, erro no número do processo, não vai interferir na decisão, mas interfere na questão da formalidade, tá? A diferença desses 4 é que o erro material o juiz pode corrigir de ofício, enquanto os outros 3 ele depende de ser provocado. Mas existe mais uma hipótese de cabimento, eu nem coloquei aqui, que é os embargos de declaração para fins de pré-questionamento de matéria em instância inferior. Ou seja, quando eu vou interpor recurso especial, recurso extraordinário, eu ainda tenho que fazer os embargos para pré-questionamento, eu tenho que pré-questionar a matéria antes de subir para o STJ ou para o STF, tá? Aí qualquer decisão interlocutória pode ser atacada com agravo de instrumento? Não. Por que não? Porque além de ser uma decisão interlocutória, ela precisa estar prevista no rol taxativo do artigo 1015. Então, para eu interpor um agravo de instrumento, eu preciso que seja uma decisão interlocutória. E segundo, que esta decisão interlocutória esteja prevista no rol taxativo do 1015. Por quê? Se ela não estiver no rol taxativo do 1015, as matérias, então, as decisões interlocutórias não atacáveis em sede de processo de conhecimento, eu vou poder alegar como preliminar de apelação. Joia? Onde deve ser interposta a apelação? A apelação é interposta no juízo ACO, no juiz monocrático, no juiz de primeira instância. Quem julga a apelação? Quem julga a apelação é o juiz ad quem? É o tribunal, correto? Onde deve ser interposto o agravo de instrumento? O agravo de instrumento deve ser interposto diretamente no tribunal, texto da lei, beleza? Onde deve ser oposto os embargos de declaração? Está lá no 1022, os embargos de declaração são opostos para o próprio julgador que proferiu a decisão. Então eu posso, se for uma decisão monocrática do juiz, se for uma decisão de segunda instância no tribunal, e assim por diante. A diferença dos embargos para os outros recursos é que, por exemplo, a apelação só cabe contra a sentença, o agravo de instrumento só cabe contra a decisão interlocutória, já os embargos cabem contra a sentença e decisão interlocutória, joia? Quem julga os embargos de declaração? O próprio julgador que proferiu a decisão e que recebeu os embargos, joia? Existe efeito modificativo nos embargos de declaração? Não, como regra, não, salvo nos embargos de declaração que atacam omissão, joia? Está lá, salvo engano, no artigo 1022, parágrafo 2º ou 3º, né? Que diz então que o embargado, se quiser, poderá apresentar contra-razões dos embargos no prazo também de 5 dias, querendo, né? Qual o prazo de interposição dos recursos? O prazo para interposição de recurso será de 15 dias, salvo embargos de declaração, que serão 5 dias. Joia? Nesse aí, se eu coloquei os 3 e vai coloquei o prazo na frente, tá certo. Mas aí você teria que ter colocado. Está aqui, ó. Qual o prazo de interposição dos recursos? Você teria, aí, para poder fazer isso, teria que ter colocado todos os recursos do artigo 994 e o prazo do lado. Se colocou só embargos, agravo e apelação, estaria incompleta. Joia? Então a gente segue o macete, está lá no artigo 1003, salvo engano, parágrafo 7, que diz que o prazo para interposição de recurso será de 15 dias, salvo embargos de declaração, que será 5. Isso é um macete. A gente fala que é todos os recursos, menos os embargos, são 5. Joia?
Como é feito o endereçamento do agravo de instrumento? O agravo de instrumento, como ele é interposto diretamente ao tribunal, seria lá ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Risquinho. É necessário qualificar o recorrente na apelação? Sim, letra de lei, não é isso? Está lá no artigo 1010, então coloca lá, a apelação conterá, está lá, qualificação das partes, então eu preciso qualificar as partes na apelação. A gente vê muito na prática do dia a dia, os advogados, as partes não qualificando, falam, mas está no mesmo processo, mas se você seguir a letra da lei, seguindo a letra da lei, é necessário a qualificação do apelante. É necessário qualificar o embargante nos embargos? Não. Por que não? Porque a lei não coloca isto como um requisito. É necessário qualificar o agravante no agravo? Sim, porque o agravo é um recurso autônomo, ele é interposto diretamente no tribunal, ele não fica preso ao processo de conhecimento, então vai ser o primeiro momento que está chegando no tribunal, então é necessário qualificar as partes, joia? Qualificar o agravante, inclusive o advogado. A respeito dos recursos, então, efeito devolutivo é quando devolve a matéria para ser reanalisada. Efeito suspensivo é quando tira a eficácia imediata da decisão. O efeito modificativo é a possibilidade de alterar a modificação. Olha, nós gastamos 6 minutos para poder fazer essa atividade. Viu como é que é rápido? Isso tudo aqui foi falado na nossa aula de revisão, daquele sábado, na aula de revisão não, no aulão de sábado de recursos, né? Nossa segunda atividade, né? Diferenciar incompetência absoluta de incompetência relativa. Gente, é necessário entender incompetência, e a partir de agora, por quê? Porque você, na contestação, você pode arguir a incompetência absoluta ou relativa. Então, é necessário entender o que é incompetência absoluta, o que é incompetência relativa e quais são os efeitos, ou como funciona essa incompetência. Joia? Olha só, a incompetência absoluta pode ser declarada de ofício, mas a parte pode então arguir a incompetência absoluta? Sim, só que olha a diferença, a incompetência absoluta é matéria de ordem pública, então ela pode ser arguída a qualquer momento do processo, a qualquer processo, sim. Imagine então que em grau de recurso extraordinário, depois de 8, 10 anos da demanda de conhecimento, o seu processo chegou lá no STF, e aí o relator, ao analisar o seu recurso, fala, putz, tem uma incompetência absoluta aqui. O que ele faz? Ele então vai declarar incompetência absoluta e vai anular todos os atos decisórios e mandar o processo lá para frente. Vai voltar aqui no começo, joia? Então olha só, a incompetência absoluta, ela tem caráter de matéria de ordem pública, o interesse protegido na incompetência absoluta é interesse público, então ela pode ser alegada ou arguída de ofício, o interesse aqui é público, quanto aos ela é inderrogável pelas partes. O que é inderrogável? A parte não tem opção, ela tem que ingressar naquela competência correta. Eu não posso, por exemplo, entrar com uma demanda criminal lá na vara do trabalho. Então eu tenho que propor essa ação na competência correta. Por isso que a gente fala que é inderrogável pela parte, ou seja, a parte não tem opção, beleza? E a incompetência relativa? Na incompetência relativa, ela tem que ser arguída no primeiro momento que o réu chega no processo, na contestação. Então está lá no artigo 337, que a incompetência, tanto absoluta como a relativa, ela deve ser arguída no primeiro processo. A incompetência relativa, então, se ela não for arguída no primeiro momento que o réu chega no processo, vai gerar a chamada perpetuatio jurisdictionis, ou seja, perpetuação de jurisdição. Aquele juiz que era incompetente relativamente passa a ser competente. Joia? O principal exemplo de incompetência relativa é o foro.
olha só, a Dona Maria, ela é genitora da Mariazinha, e ela quer propor uma ação de alimentos contra o genitor. De acordo com a Lei de Alimentos, mais o CPC, mais a súmula 1 do STJ, o foro competente para propor a ação de alimentos é no domicílio de quem está pedindo alimentos, correto? Mas olha só, a genitora reside aqui em Sinop, e o genitor reside lá em Cuiabá, ou seja, o foro competente seria Sinop. Mas a Dona Maria poderia propor ação em Cuiabá, uma vez que ela tem familiar lá, ela tem amigos, ficaria fácil para ela ir? Poderia. Então essa é uma incompetência relativa. Mas a gente está vendo a Dona Maria propor ação de alimentos. Agora imagina o seu Oswaldo, que é o genitor dessa criança, propondo uma revisional de alimentos. O foro competente da revisional de alimentos é de quem já recebe os alimentos, então deveria propor onde? Em Sinop. E aí ele propõe lá em Cuiabá. O que a Dona Maria tem que fazer? Na contestação, alegar então a incompetência relativa. E aí então esses autos devem ser remetidos lá, aqui para Sinop, tá? Vamos lá. Quanto aos efeitos, a incompetência absoluta delícia, hein? Uma vez arguída a incompetência absoluta e o juiz acolhendo ou ele declarando de ofício, os autos serão remetidos ao juiz competente, e o juiz competente, ao receber, vai anular todos os atos decisórios. E na incompetência relativa, uma vez arguída a incompetência relativa, o juiz, então, acolhendo essa incompetência relativa, vai remeter ao juiz competente, e este vai aproveitar todas as decisões do processo, ou seja, ele vai tocar o processo daqui para frente. Por quê? A incompetência relativa, diferente da absoluta, o interesse é particular. E olha só, na competência relativa, ela é derrogável pela parte. Por isso que eu disse que a parte pode optar, ela tem a vantagem, mas ela pode optar. Joia? Qual recurso ataca a decisão monocrática do relator? Agravo interno. Contra a decisão monocrática do relator, cabe agravo interno, que vai levar aquela decisão tomada monocraticamente por relator, para que o colegiado decida, né? Está lá no artigo 1024. Quais as causas de indeferimento da petição inicial? As causas de indeferimento da petição inicial estão previstas no artigo 330. Joia? E lá tem todas elas, né? Quais as causas de improcedência liminar do pedido? Está no artigo 332. Não precisa mencionar os artigos, o senhor tem que fundamentar, né? Tipo assim, ó, nos termos do artigo 330, são causas de indeferimento da petição inicial. Aí você coloca quais eles, né? Nos termos do artigo 332, são causas de improcedência liminar do pedido. Joia? É possível a reemenda da petição inicial? Então vamos lá, gente, ó, nos termos do artigo 321, é possível a emenda da petição inicial. Vamos lá. O que é a emenda à petição inicial? A emenda à petição inicial é uma oportunidade dada ao autor de corrigir vícios sanáveis na petição inicial. Perfeito? E aí o que acontece? É possível a reemenda da inicial? No texto da lei, nada menciona. E aí o que aconteceu? Quando o CPC entrou em vigor, no momento inicial, no começo de vigência do CPC, tolerava-se a reemenda, ou seja, uma nova oportunidade da oportunidade. Hoje, não é mais cabível a reemenda inicial. Decisão do STJ, o STJ decidiu isso, dizendo que a emenda inicial é uma oportunidade do autor corrigir vício sanável. Se fica dando nova oportunidade, aí caberia a reemenda, ia ficar nessa o tempo inteiro. Então, por isso que a emenda já é uma oportunidade antes do indeferimento da petição inicial. Então, se a parte não o fizer, ele está perdendo a oportunidade. Existe uma tese discutida sobre a emenda inicial insatisfatória, que é aquela assim, ó, o juiz então intima o autor para que junte, exemplo, cópia dos documentos pessoais do autor. Aí o autor vem e junta a cópia, mas agora está ilegível.
Ele cumpriu a emenda? Sim, porém de forma insatisfatória. E aí o STJ decidiu isso, disse que se fosse assim, aí agora ele juntaria parte das cópias legíveis. E aí beleza, ia faltar de novo, ia ficar nisso até quando? Então por isso. E lembrando que a emenda inicial, ela é dada como uma oportunidade à parte em respeito à celeridade processual e à economia processual, ou seja, aproveitar, né? Além disso, nós temos o princípio da prevalência das decisões de mérito, ou seja, que o juiz deve buscar resolver as questões do processo no mérito. Por exemplo, porque aqui, se for algum vício sanável e ele não sanou, o que vai acontecer? O juiz vai extinguir esse processo sem resolução de mérito. E aí, a parte vai propor novamente a demanda por isso, joia? Mas em regra, hoje, os termos da decisão do STJ não cabe mais a reemenda. Que tipo de decisão é o julgamento antecipado parcial do mérito? Que tipo de decisão é essa? É uma sentença ou uma decisão interlocutória? É uma decisão interlocutória. E quais recursos atacam essa decisão? Embargo de declaração, se tiver omissão, obscuridade, erro material, omissão, obscuridade, contradição, erro material, ou ou agravo de instrumento, nos termos do artigo 1015, inciso 2. Não é isso? Então, o julgamento antecipado parcial do mérito é uma decisão interlocutória, atacável por recurso de excelência, agravo de instrumento, mas cabível também embargos de declaração. É possível apresentar reconvenção independentemente de contestação? Sim. Por quê? Me lembro bem do dia que nós discutimos isso em sala, né? E aí eu até retomei aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, né? A todo mundo é dado o direito à ciência, mas no direito processual civil não é obrigado à defesa. Então eu não poderia colocar como empecilho para reconvir a parte ter que contestar. Exemplo, só é cabível reconvenção se for apresentado contestação. Eu estaria dizendo que a parte é obrigada a se defender para contra-atacar. Joia? Então, é possível sim apresentar reconvenção independentemente de contestação, muito embora isso seja um suicídio processual. Por quê? Porque o réu, o reconvente, né, o réu, ele será julgado à revelia no processo de conhecimento. Então vai gerar a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Então, muito provavelmente ele vai ser condenado. Lembrando que o juiz, ele não é obrigado, por exemplo, a julgar procedente a ação. Não dá para confundir julgar procedente com revelia. A revelia só quer dizer que o réu não vai se defender, mas o juiz ainda deverá analisar as provas, as alegações, só que o esforço aí para uma procedência é muito grande, a gente sabe disso, né? A não ser que seja um processo muito louco, que aí o juiz vai falar, porra, aí me ajuda, né? Só observação. Se forem matérias indisponíveis, né, direitos indisponíveis, será nomeado um advogado dativo, um curador especial ou um defensor público para defender, né? Neste caso, ele faz aquela defesa sem conhecer a pessoa, é muito estranho, né? Os direitos indisponíveis, então, não podem ir à revelia. Ele é declarada a revelia do réu, e aí é nomeado, então, um advogado dativo, né? O que é conexão na reconvenção? Tem que ter a matéria principal, a reconvenção tem que estar ligada à matéria principal, tem que estar conexa. Exatamente. Tem que haver conexão entre a reconvenção e a contestação. Eu não posso discutir matérias nada a ver uma com a outra ali. Por isso que a maioria das reconvenções estão ligadas às chamadas ações indenizatórias. Porque um entra pedindo, por exemplo, uma reparação de um dano, o outro fala, na verdade, você que tem que pagar, que houve o dano. A maioria, tá? Mas não quer dizer que seja só isso. Mas deve ser demonstrada a conexão. Inclusive, geralmente o primeiro parágrafo da reconvenção, na fundamentação, é a demonstração da conexão. A reconvenção tem valor de causa? Sim, reconvenção tem valor de causa. O que não tem valor de causa, gente, é a contestação. Então, a contestação não tem valor de causa, mas a reconvenção sim tem valor de causa. Para quem não se lembra, possui valor de causas iniciais, as reconvenções
as execuções e os cumprimentos. Joia? Então toda execução, todo cumprimento, toda inicial e toda reconvenção vai ter valor de causa. Lá, nossa última atividade, né? Para quem está errado, até tempo de corrigir hoje, hein? Ó, já foi, né? Ah, já foi essa daqui? Não, atividade 3, discorra sobre 3 preliminares de mérito. Ah, não, essa aí é hoje. É, então. Já foi, só estava na remenda. Mas eu fiz certo. Não, mas... Não, porque lá falava sobre o aditamento inicial, mas desde que ele não Então, não dá aí, boa pergunta. O aditamento da inicial é uma coisa e a emenda é outra. O aditamento da inicial eu posso fazer quantas vezes eu quiser, até antes da triangulação processual. Então eu posso aditar a petição 2, 3 vezes, não é normal, mas poderia em regra, né? Já a emenda não, a emenda é corrigir um vício, né? Já houve a triangulação ou nem houve, o juiz barra antes. Vamos lá. Na verdade não houve, né? Porque o juiz ao receber ele pede para fazer a emenda. Vamos lá. Então discorra sobre 3 preliminares do mérito. Está lá no artigo 337, tá? Vamos a algumas delas de cabeça para os senhores. Primeira delas está a convenção em arbitragem. O que é convenção em arbitragem? A convenção em arbitragem é quando existe cláusula arbitral num contrato. Exemplo, eu alugo um apartamento para você e lá eu digo assim, que qualquer questão a respeito daquele contrato será discutido no juízo arbitral. Isso é uma cláusula, que a gente chama de convenção em arbitragem. E aí, uma vez então arguída a convenção em arbitragem, o juiz tornaria-se incompetente para julgar. Esse processo tem que ir lá para a Câmara Arbitral. Joia? Incompetência absoluta. Incompetência relativa nós já vimos. Joia? Incorreição ao valor da causa. Nós já vimos então que as iniciais, as reconvenções, as execuções e os cumprimentos de sentença têm que ter valor de causa. Joia? E aí, olha só, imagine então que um autor promova uma ação de alimentos pedindo um salário mínimo de alimentos por mês. E aí no valor da causa, ele me coloca então 1.045. Está incorreta, porque nos termos do artigo 292, nós já vimos que nas ações de alimentos, o valor da causa corresponde a 12 vezes o valor pedido. Imagine naquela ação que nós pedimos a repetição de indébito, mais o dano moral. Você pediu lá, salvo engano, 9.000 de dano de repetição de indébito e ainda pediu, vamos supor, 10.000 de dano moral. Então o valor da causa deveria ser 19.000. O que gera essa necessidade de alegar a incorreção ao valor da causa? Gente, se vocês se lembram bem, as custas iniciais do processo, elas são feitas em cima do valor da causa. A condenação em honorários sucumbenciais e custas finais do processo são feitas em cima do valor da causa. Por isso a importância do valor da causa estar correto. Pode falar. Eu coloquei assim duas hipóteses, que poderia ir por má fé, colocar o valor da causa só para prejudicar o réu. O valor exorbitante para pagar as custas depois dos honorários. Então, mas aí é prejudicial ao autor colocar umas custas altas, porque ele vai ter que pagar a custa inicial do processo. A custa inicial do processo é recolhida no momento da distribuição, quem paga é o autor. Então, mas ele não sabe ainda se vai ter justiça gratuita. Inclusive, eu vou falar, ele vai pedir justiça gratuita. Se o juiz indeferir justiça gratuita, ele vai ter que fazer o recolhimento das custas iniciais do processo. Por isso que não é... Então, o incorreição está muito mais ligado à questão do valor da custa. Porque ele fala assim, eu vou colocar um salário mínimo, que as custas iniciais do processo vai ser mais barata. Só que ele não está levando em conta que lá no final tem as custas finais do processo além disso o advogado, né, ele vai ter a condenação em cima das custas, a sucumbencial vai ser em cima das custas. Então se ele coloca R$ 1.045, o valor torna-se irrisório, e aí vai chegar naquela regra então do magistrado, quando vê que o valor da causa é irrisório, ele que vai determinar o valor, aí ele vai dar R$ 1.000, R$ 2.000, aí é um absurdo. Por isso que não é interessante, e deve ser alegado. Fala assim, professor, mas se eu alegar preliminar de mérito de incorreição ao valor da causa, gera extinção do processo? Não.
Mas olha só, ele é um embaraço processual que o autor, então, ele vai ter que chegar, corrigir o valor da causa. Só isso? Não, porque se ele fez o recolhimento das custas iniciais do processo em cima daquele valor incorreto, ele vai ter que recolher a diferença do valor. Se ele não fizer isso, aí sim vai gerar extinção do processo. Então ele não geraria a extinção de forma automática, mas numa sequência de atos aí infelizes, poderia gerar a extinção do processo. Por isso que quando, às vezes, ele não paga na integralidade lá, o juiz avisa, ó, Ele dá uma oportunidade para recolher a diferença, se não recolher, extingue o processo. Joia? Outra, na contestação através da preliminar de mérito, também é possível atacar a concessão da justiça gratuita. É o que nós chamamos de impugnação à concessão de justiça gratuita. Então, por exemplo, se o autor veio na inicial e pediu justiça gratuita e o juiz deferiu, eu vou impugnar esse deferimento através da contestação. Joia? Agora, se foi deferido justiça gratuita no curso do processo, eu ataco através do agravo de instrumento, está lá no 1015, inciso 5, joia? Então, em regra, eu vou utilizar a preliminar de mérito de impugnação para atacar a concessão do autor. Agora, se o juiz nega minha justiça gratuita na inicial, aí eu, autor, eu vou interpor agravo de instrumento, joia? Então, o réu impugna a concessão através da contestação lá na preliminar de mérito, está lá no artigo 337, joia? Além disso, nós temos a perempção. O que é perempção? você deixa de A perempção é quando o autor deixa extinguir o processo sem resolução de mérito por 3 vezes. E aí você imagina que para dar perempção, o cara tem que entrar pela 4ª vez. Ele merece aí no mínimo um abraço amigável, né? Porque não é possível o cara deixar o processo extinguir sem resolução de mérito por 3 vezes, causa a extinção do processo. O principal motivo de dar extinção é quando o autor, o autor deixa de movimentar o processo por mais de 30 dias. Isso é perempção. Litispendência é quando eu tenho as mesmas causas, a mesma causa de pedir a mesma parte, causa de pedir e pedido. Ou seja, o processo é igual o outro. Isso acontece quando? Imagine que vocês são juízes, juiz da primeira vara civil e juiz da segunda vara civil. Aí eu entro com uma ação na primeira, aí caiu na primeira vara, eu falo, putz, aquele juiz da primeira vara, ele entende que não dá dano moral em fila de banco. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou distribuir uma nova inicial para ver se cai. Aí na hora que eu distribuo a nova inicial, dá a sorte cair na segunda. O que eu faço? Isso vai ter uma prevenção. No momento da distribuição, vai fazer uma checagem, dizendo, olha, tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir, o mesmo pedido. Então ocorreu uma litispendência. Ou seja, esta segunda demanda aqui, se a primeira já tiver tido despacho, ela vai ser mantida, e a segunda vai ser extinta. Mas o réu também pode alegar litispendência. Um dos motivos da litispendência é a tentativa de distribuição de demandas em cidades diferentes. Quando a gente fala na mesma cidade, é até mais difícil, mas assim, ele propõe uma aqui em Sinop e uma em Cuiabá. E é tudo a mesma coisa, tá? A coisa julgada. Coisa julgada, gente, a coisa julgada já é a extinção do feito, tá? A coisa julgada é quando o autor já promoveu uma ação, já teve a decisão de mérito, ou seja, o juiz julgou com resolução de mérito, seja favorável ou desfavorável, parcialmente favorável, não importa, e aí eu, malandrão, tento entrar de novo com a mesma ação para poder o juiz julgar de novo. A coisa julgada, gente, a coisa julgada material, que é essa que está aí, ela nasceu para dar a chamada segurança jurídica, sabe por quê? Imagine, existe a ação rescisória, né, mas a ação rescisória é bem restrita o cabimento dela, mas em tese, a coisa julgada, ela gera segurança jurídica da parte não poder promover novamente aquela demanda que já foi julgada. Sabe por quê? Senão ele ia tentar ganhar no grito. É assim, eu entro com uma ação contra danos morais contra você, perdi. Aí o que eu faço? Entraria de novo, aí agora cai para outro juiz, perdi de novo. Então por isso que a coisa julgada, ela gera extinção do feito por resolução de mérito, gente, por uma questão de segurança. Porque o próprio Estado, ele criou a coisa julgada com o objetivo de gerar segurança jurídica, mas eu falo mais do que isso. Alguns autores entendem que a coisa julgada foi criada para proteger a jurisdição do Estado, porque nem o Estado acredita
que ele teria uma decisão uniforme de todos os seus julgadores. Olha que loucura. Ou seja, se a parte promovesse aquela ação novamente, com as mesmas provas, tudo, provavelmente eu poderia ter uma decisão diferente. E aí, então, o jurisdicionado, nós colocaríamos em xeque o Poder Judiciário, dizendo, olha, como é que pode, numa ação igual a outra, o mesmo juiz, eu falo até que o mesmo juiz poderia julgar diferente. Olha que loucura. Então, por isso que existe a coisa julgada. Faltou algum do 337? São 13, né? Mas faltou algum aí do 337? Só falar que eu já falo aí de uma vez. Percepção, falei. Coisa tá faltando? O calção e o documento fundamental, verdade. O calção é quando a demanda para propor inicial depende disso, joia? E a outra são aquelas demandas que dependem da documentação principal também. Então eu posso alegar, falar, olha, o autor não trouxe na inicial cópia do contrato, da relação, então tipo... Exatamente. Por exemplo, no artigo 318, ele diz lá que aplica-se subsidiariamente o artigo 319, inclusive para as execuções, né? No que couber, e aí você imagina, eu entrar com um cumprimento, uma execução, sem que ocorra o título executivo, né? Seria mais ou menos isso. Faltou? Falei todos. São diferentes. Aí eu recomendo depois, eu deixei aquele material para vocês lá, daquele autor lá, dá uma olhada, e ele explica assim, muito sucintamente cada um deles, se vocês viram, bem sucintamente assim, ele é bem legal, eu gosto daquele livro por isso. Joia? O que são prejudiciais de mérito? São matérias de ordem material que contaminam o processo. Prescrição, decadência, preclusão. A prescrição, por exemplo, gera extinção do processo com resolução do mérito. Prazo prescricional, gente, e eu falo com vocês, é a principal tese que cai em quase toda contestação de concurso, da prova da OAB. Cara, toda vez que cai contestação tem que ter prescrição. Para ver se você sabe fazer contagem, para ver se você sabe. Toda vez cai uma preliminar, tipo incorreição ao valor da causa, ou impugnação à justiça gratuita, e aí cai a prescrição como prejudicial de mérito. É impressionante. O princípio da eventualidade. O que é o princípio da eventualidade? O princípio da eventualidade traz a ideia da complementação do princípio da centralidade da defesa, né? Que a defesa deve ser apresentada toda em um momento único, sob pena de preclusão. E o princípio da eventualidade, então, ele faz a defesa de uma forma mais ampla, protegendo então o réu de uma provável condenação, de matérias diversas daquelas não defendidas no mérito. Exemplo, então não é porque eu estou alegando uma prejudicial de mérito de prescrição que eu não vou fazer a defesa de mérito. E ainda, não é porque eu já estou fazendo a defesa do mérito que eu não vou ver as consequências indiretas da condenação. Exemplo, o valor da condenação. Então, exemplo disso, eu alego uma prescrição, depois eu venho aqui, falo do não cabimento do dano moral, e por fim eu falo aí do quanto indenizatório. Eu falo, olha, o valor que está pedido de indenização traz o enriquecimento sem causa do autor. O valor é alto demais. Como exemplo, eu poderia ter vários exemplos, né? Mas como um exemplo, eu posso colocar para vocês esse, que, por exemplo, não é porque eu arguí uma prejudicial de mérito de prescrição que eu deixaria de fazer a defesa de mérito da ação, porque se o juiz não acolher essa prescrição, meu cliente será condenado à revelia, presunção de veracidade de tudo que aconteceu na inicial. Então tem que ter bastante cuidado com a defesa ser bem completa. Por isso que eu disse que a contestação é a peça, se não a mais, é uma das mais técnicas que existe. Ao meu ver, ela só perde um pouco por recurso extraordinário e por recurso especial, que tem muito requisito, né? Tem. Não deixar passar nada. Quando será cabível a reconvenção? Como nós vimos, a reconvenção é cabível no momento da contestação, no prazo da contestação, ou seja, de 15 dias, devendo então demonstrar a conexão, né?
podendo ou não ser apresentada simultaneamente com a contestação. E aí o sexto é para evitar vocês de cometerem um erro, tá? O que é e quando é cabível o chamado pedido contraposto. Gente, para nós aqui na justiça comum, nós não temos pedido contraposto. Pedido contraposto só existe nos juizados especiais. Por que no juizado especial? Porque lá não tem reconvenção. Então o pedido contraposto existe nos procedimentos sumaríssimos, né, do juizado especial, uma vez que lá não é cabível reconvenção. Por que eu coloquei essa pergunta? Porque quando a gente for fazer contestação, se houver reconvenção, as pessoas às vezes vão olhar modelinho de internet, o que eu já falei para não fazer, e a maioria está escrito assim, ó, que o pedido contraposto seja julgado procedente. Está incorreto. Na reconvenção a gente não pede que o pedido contraposto seja julgado procedente, a gente pede que a própria reconvenção seja julgado procedente. Pedido contraposto só cabe ao juizado especial. Joia? Dúvidas aí, moçada? Professor, só a número 1, o senhor comentou, então as três causas é a convenção e a arbitragem, competência absoluta. Qual que é? Essa a última folha que o senhor estava lendo, das 6 perguntas, né? Isso. A número 1, o senhor falou que eram 3, cite 3, Preliminares. Então essa que o senhor falou, convenção e arbitragem. Não, você pode escolher qualquer uma do 337. Eu coloquei discorra sobre 3 para você escolher 3. São 13 que tem? Eu acho que é 11 ou 13. São 13, então. Das 13 eu falei para você escolher 3. Joia?